Esta é a 11ª aula da disciplina de Métodos de Otimização do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Na última aula, na 10ª aula, nós apresentamos o método de Newton monovariado. Então a gente apresentou as principais equações e fizemos um exemplo de um caso para resolver uma equação não linear, monovariada. Na aula de hoje, a gente vai estender a metodologia para o caso multivariado. Então vamos apresentar as principais equações e vamos resolver um problema utilizando a linguagem Python e o Google Colab. Então a gente vai resolver um problema com duas equações e duas variáveis, duas equações não lineares. E vamos também utilizar a biblioteca SymPy, que permite trabalharmos com variáveis simbólicas. Então a gente vai conseguir calcular a matriz jacobiana, realizar derivadas, substituir o valor das variáveis num sistema ou numa matriz contendo diversas equações, diversas expressões simbólicas. Então eu espero que vocês gostem, vamos em frente. E o objetivo de hoje vai ser a gente fazer o segundo tempo dessa aula com o método de Newton. Só que nesse segmento de vídeo a gente vai fazer a abordagem com funções multivariadas. Então eu vou mostrar aqui algumas equaçõezinhas que a gente deduziu lá na aula passada, e aí a gente depois segue com a ideia do multivariado e depois a gente faz uma aplicaçãozinha em Python. A gente tinha um problema de minimização ou maximização. Então esse foi o tema que a gente abordou lá na última aula. E eu tinha aqui uma função g de x. Nesse problema de otimização, o único detalhe que a gente tem é o seguinte, esse g de x é uma função não linear. Por isso que a gente vai ter que utilizar técnicas de resolução de problemas de programação ou otimização não linear. Aí como é que a gente começa a resolver um problema desse tipo, Eu preciso derivar o g de x. Então eu preciso de ter o g' de x. E a gente vai igualar esse g' de x a zero. Então nesse momento a gente passa a ter uma equação que pode ser não linear, Por que pode ser não linear? Porque de repente, se essa função aqui em cima, se ela for, sei lá, x² mais 1, na hora que você deriva, ela passa a ser 2x. Aí você vai fazer 2x igual a 0, aí isso aqui é linear, tá certo? Mas sendo g de x não linear, é bem provável que na hora que você fizer essa derivada aqui, encontrar o g' de x igual a 0, você vai encontrar uma equação não linear. E aí você precisa de alguma estratégia para resolver essa equação. E aí que entrou o método de Newton. Então, só para a gente não ficar com esse g' de x aí, qual que foi a ideia que a gente mostrou na aula passada? Vamos chamar o g' de x de f de x. Então eu vou falar o seguinte, o f de x ele vai ser igual ao g' de x. E a gente vai continuar agora com f de x. Tá certo? Só para evitar de ter que ficar trabalhando com esse g' de x. E a gente fez lá um gráfico aqui dessa função. Não foi isso? Então aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o f de x. Exatamente isso que a gente descreveu na última aula. Esse f de x, como você conhece o g de x, você fez a derivada, encontrou o g' de x e por conseguinte encontrou o f de x, esse f de x é uma função analítica, você conhece a expressão dessa função. Então, a gente conhece teoricamente, você conhece esse gráfico aqui, que é o f de x. Só que o grande problema é o seguinte, essa expressão aqui, ela pode ser complicada, ela pode ter uma expressão analítica complicada. E aí fica difícil você conseguir resolver isso aqui, você conseguir calcular o valor de x que faz o f de x igual a 0. Então fica complicado você encontrar esse cara aqui que você deseja. Qual que é a importância desse cara pra gente aqui? Ele é um ponto no qual o g de x ele tem derivada nula. Isso aí significa algo importante pra gente.
Porque esse pode ser um ponto de mínimo, ele pode ser um ponto de máximo, e ele também pode ser um ponto de inflexão. A gente vai ter que ter estratégias, isso envolve o estudo da convexidade do G de x. A gente vai ter que ter estratégias para descobrir se é um ponto de mínimo, máximo ou inflexão. Sendo de mínimo, a gente ainda tem um problema, né? Esse pode ser um ponto de mínimo local, né, como esse aqui, ou pode ser um ponto de mínimo global, como esse aqui. Sendo um ponto de máximo, ele pode ser um ponto de máximo local, como esse aqui, né? Ou pode ser um ponto de máximo global, como esse outro. A gente precisa também de estratégias para poder avaliar isso, né? Mas sempre que você vai resolver um problema não linear, a gente passa por isso aí, né? Você olha para a sua função g de x, faz a derivada, e aí você vai ter que igualar a derivada a zero. O método de Newton, então, ele se aplica nisso aí, né? Então, qual foi a ideia, né, da metodologia que a gente apresentou ontem, né? A ideia relativamente é muito simples, tá? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, que a gente chama de condição inicial, ou chute inicial, né? Se a gente quiser falar de forma mais simples, né? Aí eu vou calcular esse ponto aqui. A gente tem condições de calcular esse ponto porque a gente conhece a expressão analítica de f de x. Então é só substituir o valor de x0, né, na função f de x, aí você tem o valor desse ponto. E mais ainda, né, se você calcular a derivada de f de x e substituir o x, né, por x0, então você vai calcular o f' de x e substitui o x0 aqui, o que a gente vai ter, né? Você vai ter a inclinação da reta que passa tangente a esse ponto aqui. Você vai ter algo desse tipo aqui, né? Tentar colocar o pontinho bem grande para a gente poder facilitar o desenho. Aí o que a gente fez, né? Essa reta, ela tem o seu equacionamento conhecido. Essa reta, ela tem lá, né, o seu coeficiente de inclinação, que na realidade é justamente esse cara que você acabou de calcular aqui, é o f' de x, só que no ponto x0. Você conhece as coordenadas desse ponto aqui, que é x0 e f de x0. Então a gente conhece a equação da reta. Qual que é a vantagem da reta em azul em relação à curva em vermelho? Que a curva em vermelho é difícil você calcular esse ponto aqui, porque ela tem uma expressão analítica complicada. A reta não, né? Uma equação de uma reta, você facilmente resolve esse sistema e encontra a solução, né? Você encontra o valor de x que zera essa reta. Então a ideia é essa aqui, né? Aí eu fui trocando de cor na aula de ontem, ficou até legal, né? Eu calculo o x1, que é esse ponto aqui. Aí o x1 ele vai servir como se fosse uma nova condição inicial. Aí eu venho para cá, calculo aqui o f de x1. Deixa eu fazer mais certinho aqui, né? Aí eu venho para cá, calculo o f de x1, calculo uma nova reta e assim por diante, né? Aí aqui eu venho, calculo o x2, calculo uma nova reta, até o momento que a gente consegue chegar, né, nesse ponto que interessa a gente, que é o x estrela. A gente mostrou que na realidade a gente não consegue chegar exatamente no x de estrela, mas a gente consegue se aproximar bastante, tá certo? Então a ideia é relativamente simples. É claro que isso envolve, né, em determinadas circunstâncias, a gente pode ter problema na aplicação do método de Newton. A gente vai mostrar isso mais pra frente, talvez num próximo segmento de vídeo, tá? Eu preciso mostrar isso pra vocês, mas são situações específicas. E a gente vai tentar alternativas para superar essas situações que podem realmente ocorrer. Aí o que a gente mostrou, né? A gente fez toda uma dedução matemática lá, né? E no final da história, a gente chegou no seguinte, né? A gente chegou nessa expressão aqui, né? F de x, que é a equação da minha reta, o f de x já é a função em vermelho linearizada, é igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Foi isso que a gente mostrou na aula passada. Então o que a gente tem, né? Esse cara aqui, olha bem, é f de x0. Então você está substituindo esse x0 aqui, né, na equação f de x. Aí você encontra um número.
Esse cara também aqui, você está substituindo o x0 na derivada, na expressão da derivada. É outro número. Esse não, né? Esse aqui é o x que faz parte da equação da reta. O x0 é outro número. Então, na realidade, o que a gente tem aqui, né? Uma relação entre f de x e x0, e uma relação entre f de x, né, e o x, uma relação linear. Então, se você substituir esse x aqui por zero, a gente consegue facilmente encontrar, né, o valor de x correspondente, que é esse x aqui, né, que a gente quisera a reta, né, na medida que você vai percorrendo o processo iterativo. Então a ideia realmente ela é bastante simples. Aí desenvolvendo então justamente essa ideia, o que a gente pode fazer, né? Eu posso pegar e jogar esse cara para cá, subtraindo. Eu vou fazer isso só para poder facilitar o algoritmo que a gente desenvolveu na aula passada. Então o que eu vou fazer? Ó, vou jogar mais para o cantinho aqui. F de x menos f de x0. Não mudei nada, né? E aqui vai ser f' de x0 vezes x menos x0. Só para poder facilitar a implementação do algoritmo, o que eu vou fazer, né? Eu vou chamar esse cara que está aqui de delta y. E vou chamar esse cara que está aqui de delta x. O que na realidade a gente fez ontem? Eu quero que o f de x, né? Eu quero resolver a equação da reta para chegar onde, né? Eu quero chegar no zero aqui. Eu quero encontrar o valor da reta, né, que chegue no zero. Então, na realidade, eu vou substituir o f de x por zero. Eventualmente, eu poderia ter alguma outra equação. No nosso caso aqui, a nossa equação era f de x igual a zero. Só que poderia ser, por exemplo, f de x igual a 3, f de x igual a 4. O médio de Newton é genérico, né? Realmente, aqui no problema de otimização, sempre a gente vai fazer o f de x igual a zero. Então, esse cara aqui, na maior parte das vezes, né, no caso de otimização, a gente vai substituir aqui por realmente zero. Tá certo? Mas então, por que eu estou fazendo desse jeito agora? Porque aí eu vou ter o seguinte, né? Eu tenho aqui que o delta y é igual a f' de x0 vezes o delta x. Então daqui a gente pode tirar o seguinte, né? Que o delta x ele vai ser igual a quê? Ao delta y dividido por f' de x0. Então, na realidade, isso aqui é interessante para a gente poder depois descrever o algoritmo, né? Que foi exatamente o que a gente implementou na aula passada lá no Python. Então, quando vocês simplesmente escrevem o problema dessa maneira que eu acabei de mostrar, a gente consegue depois escrever o algoritmo mais facilmente. Eu vou escrever esse algoritmo aqui para vocês. Quando você olha para essa expressão aqui, a gente já consegue ver um problema possível do médio Newton. Se f' de x, eu não sei se a gente chegou a falar isso na aula passada, se o f' for zero. Observe o seguinte, né? O x0, ele é um chute ou uma condição inicial que a gente dá. E na realidade, esse cara aqui, né, eu não vou usar sempre o x0. Na medida que eu estiver iterando, né, tem hora que eu vou usar o x0, tem hora que eu vou usar o x1, o x2, até parar o processo iterativo. E na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o valor de x0, x1, x2 e assim por diante na expressão da minha derivada. Se em algum momento essa derivada aqui for igual a zero, na hora que eu for calcular essa expressão aqui, vai ocorrer uma divisão por zero. E aí o meu algoritmo não funciona. Então a gente vai ter que adotar alguma estratégia para evitar, né, que isso ocorra durante o processo iterativo. Só que isso normalmente vai ser uma situação específica, né, de algum problema que for resolvido usando o médio Newton. Aí se você observar lá, o meu programa deu uma divisão por zero, significa que eu vou ter que, de repente, mudar minha condição inicial, ou então vou ter que fazer algum ajuste ali para evitar eu visitar esse ponto, né, cuja derivada é zero. Então, agora a gente consegue desenvolver o nosso algoritmo facilmente, né? Eu vou tentar escrever aqui exatamente o que a gente fez. Eu vou tentar escrever exatamente o que a gente fez lá no Google Colab, só que agora através de uma forma aqui mais lúdica aqui com o algoritmo que a gente vai
que a gente implementou lá, né? Então o que eu vou fazer? O que a gente fez lá, né? Primeiro eu defini um contador de iterações. Chamei esse contador de iterações aqui igual a zero. Na medida que a gente for depois, né, atualizando o valor de x, aí a gente vai incrementando esse contador de iterações. Aí o que eu fiz? Calculei o meu ΔY. O meu ΔY simplesmente é igual ao f de x menos o f de x. Só que aqui eu vou colocar aqui, ó, de acordo com a minha iteração. Então vai ser o f de x, né, da iteração corrente. Então já vi que até faltou uma coisa importante aqui, né? Eu esqueci de fazer definir o meu x da iteração corrente. Então tem que fazer aqui o x da iteração corrente. Aí aqui eu vou especificar um valor para ele qualquer, né? Eu vou colocar vamos colocar aqui chute inicial. Chute inicial. Isso aqui você vai ter que estabelecer. Na aula passada a gente colocou o chute inicial 20, depois eu coloquei 5.000, eu fui alterando o chute inicial. Aí o que eu faço agora, pessoal? Defino uma tolerância. A gente fez isso lá na aula passada também. Tolerância. Eu defini uma tolerância de 0,01, por exemplo. Essa tolerância vai especificar o seguinte: o quão próximo eu gostaria de chegar do meu f do zero, por exemplo, do f de x igual a zero. Beleza? Então, esse f de x aqui, a gente substitui por quê? No exemplo que a gente fez na aula passada. Eu substituo por zero, porque eu quero que o f de x seja igual a zero. Então eu vou substituir esse cara aqui por zero. Esse cara aqui, eu vou substituir o x, que é meu chute inicial, na expressão do f de x. Aí eu consegui calcular o ΔY. Então agora eu vou fazer o while. Olha lá. While. O while é o quê? O valor absoluto de ΔY, ele é maior do que a tolerância. Então, enquanto isso for verdade, eu vou querer melhorar a minha solução, melhorar o meu chute inicial. E agora é só você usar essa expressãozinha aqui em marrom que a gente acabou de fazer, né? O que eu quero, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Ó, o ΔX, ele vai ser igual ao ΔY, que eu acabei de calcular aqui, né? Acabei de calcular o ΔY aqui, dividido por f' do x da minha iteração. Eu calculei então o meu ΔX, que é a variação do x, né? Se você observar aqui, o que acontece, né? Você tem que o ΔX, ele é igual a quê? X menos x0. Então, o novo x, ele vai ser igual a ΔX mais x0. Isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, olha como é que é simples o algoritmo, né? Eu faço iteração igual a iteração mais 1. Então, eu vou incrementar o meu contador de iterações. E aí, eu vou fazer o seguinte, né? O x agora da nova iteração, ele vai ser o quê? O x da iteração anterior mais o ΔX. Esse foi o algoritmo que a gente implementou. E aí eu vou fazer o que agora? Calcular o novo ΔY, né? O ΔY é igual ao f de x, que eu quero, menos o f de x da iteração atual. Então, nesse momento, eu vou ter um novo ΔY. E aí, eu vou voltar para cá, né? Ah, o ΔY ele é maior do que a minha tolerância? Se ele for, aí eu vou calcular um novo ΔX, incremento o contador de iterações. Aí eu faço o meu novo, agora, um novo x, ele vai ser o x anterior mais o ΔX que eu acabei de calcular. Calculo o novo ΔY. Então, com o tempo, o ΔY ele vai diminuindo cada vez mais. Então, ao final da execução desse bloco aqui do while, o seu x mais novo, né, o seu x da última iteração, ele vai corresponder à solução do problema. Então, basicamente é isso aí, né? Então não tem mistério em relação ao processo, né, do método de Newton. Foi isso que a gente implementou lá na aula passada.
E aí é o seguinte, né? Vamos fazer agora, então, uma analogia em relação ao problema monovariado com o problema multivariado. No problema monovariado, a gente tinha isso aqui, ó. Monovariado. Eu tinha lá, o f de x é igual ao f de x0 mais o f' de x0 vezes o x menos x0. Foi essa a dedução que a gente fez, tá certo? O que vai acontecer no problema multivariado? Eu vou ter que minimizar um problema assim, né? Ou maximizar. Vai ser um g, só que agora ao invés de ser um g de x, vai ser um g, por exemplo, de x1 e x2. Vamos fazer com x1 e x2. A ideia vai ser a mesma se eu tiver depois 1000 variáveis de decisão. Eu tenho que pegar aqui, né? Ó, o derrom de g de x1, x2, aí eu vou derivar isso aqui em relação a x1 apenas. Beleza? E eu vou querer que essa derivada seja igual a 0. E aí eu vou derivar agora o meu g, que é a função de x1 e x2, eu vou derivar em relação a quem? x2. E vou igualar a 0. Então observe bem, né? No problema monovariado, a gente tinha uma única equação que a gente linearizou. Isso aqui que eu desenhei aqui em cima já é o resultado dessa linearização. Então o que a gente vai fazer agora, só para evitar de ficar trabalhando com esse derrom aí em relação a x1, em relação a x2? O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui de f1. Então eu vou ter aqui f1 de x1, x2 igual a 0. E eu vou chamar esse cara aqui, que é a minha derivada em relação a x2, eu vou chamar ele de f2. f2 de x1, x2 igual a 0. É só uma questão de notação, para evitar de ter que ficar trabalhando aqui com essas derivadas aqui, mas com esse sinal de derivada, né, derrom. Então a gente simplesmente chamou de f1 e f2, tá certo? Mas na realidade, quem que é o f1? É a derivada de g em relação a x1. Quem que é o f2? É a derivada de g em relação a x2. E sempre lembrando, né? Essa função aqui você conhece a expressão analítica dela. Então você sabe, né? É seno exponencial de x1, x2, x1 ao quadrado, x1 vezes x2. Não importa. Pode ser, né, a função não linear mais complicada que for. Mas você conhece a expressão analítica dela. Então você consegue derivar. Aí você vai encontrar o f1 e o f2. E novamente você conhece a expressão analítica de f1 e de f2. Tá certo? Eu vou evitar agora demonstrações mais exaustivas, mas seguindo a analogia, né, da linearização que a gente fez no caso monovariado, como é que vai ficar a linearização agora do caso multivariado? Pô, mesma coisa, né? Então vou fazer uma analogia aqui com o caso monovariado, hein? Olha bem, a gente começa aqui com f de x, né? Como é que eu vou começar agora? Começar bem no cantinho aqui para poder caber. Vai ser o f1, que é a minha primeira função, x1, x2. Tá certo? Isso aqui vai ser igual. Então observe que aqui agora eu substituí, na minha função analítica, eu substituí já o x por x0. Então agora o que eu vou fazer no caso multivariado? Eu vou substituir o x1 e o x2 pelo chute inicial. Aí aqui vai ficar o quê? f1, aí aqui eu vou colocar x1, x2, só que vai ser o chute inicial. Olha lá, é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Igualzinho, ó. Olha aqui, olha aqui. O que vai entrar agora? Mais, aí vai entrar aqui a derivada do f1 em relação a x1. Só que eu vou substituir no ponto x1, x2. Então,
vou colocar aqui em vermelhinho, ó. Esse aqui é meu chute inicial. Então eu estou calculando a derivada da função f1 em relação a x1, só que no ponto que eu escolhi, no chute inicial que eu escolhi. Igual a gente fez aqui em cima, né? Eu estava escolhendo, eu peguei a derivada da reta para eu poder escrever a equação da reta. Como eu tenho um caso agora com duas variáveis, eu tenho que pegar a derivada aqui para poder pegar em uma das dimensões a inclinação agora do plano. Exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou multiplicar por quem? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Multiplico por quem? x1 menos x1. Só que aqui, né? Esse cara aqui é o x10. Observe bem. Esse x1 aqui, ele faz parte da minha função. Tá certo? Esses que estão em vermelhinho aqui são os chutes iniciais. O que é que está faltando entrar aqui? Mais, aí vai entrar agora a derivada de f1, só que agora em relação a x2. Vou substituir em qual ponto? x1, x2 do chute inicial. Foi exatamente igual a gente fez aqui em cima, só que agora, ao invés de ter uma derivada só, eu tenho duas derivadas. Eu derivo a minha função f1 em relação a x1 e derivo em relação a x2. Substituo no ponto. Então agora, esses dois caras aqui, na realidade, eles conjuntamente te dão a inclinação do plano. E eu multiplico aqui por quê? Agora, x2 menos x2. Só que esse segundo x2 aqui é meu chute inicial. Tá certo? Então, essa equação aqui, pessoal, é uma equação linear. A gente linearizou essa função aqui, que é a minha função f1. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Vou subir um pouquinho. A ideia é a mesma coisa que eu estou fazendo, hein? Olha aqui. O f2 de x1 e x2, ele vai ser igual ao f2 de x1 e x2, só que agora eu estou substituindo no ponto, que é meu chute inicial, aí por isso que entrou o zerozinho ali, tá certo? Mas, aí agora eu vou fazer o quê? A derivada de f2 em relação a x1, só que eu tenho que pegar isso no ponto, né? Para pegar a inclinação do plano. Então aqui vai entrar 0 e 0. Beleza? E aí eu multiplico por x1 menos x1, 0. Não mudou absolutamente nada, né? Obviamente, você tem que escrever mais porque você tem mais variáveis, são mais equações. Aí vai entrar aqui mais a derivada agora de f2 em relação a x2 no ponto. Então aqui eu vou ter que substituir, né? x1, 0 e x2, 0. Que multiplica x2 menos x2, né? Só que esse x2 aqui é o x2, 0. Então, quando você olha para isso aqui, embora pareça muito complicado, olha o que acontece, pessoal. Isso aqui é um número, 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 isso aqui é um número. O que você não conhece nessa expressão aqui? Só o x1 e o x2. O que você não conhece nessa expressão aqui? Novamente, só o x1 e o x2. Todo o resto é conhecido. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é um sistema de equação linear com duas variáveis. Resolver isso aí, qualquer um resolve, né? Tem uma sopinha de letrinhas aqui que o computador rapidamente resolve o problema pra gente. Mas é um sistema de equações lineares com apenas duas equações. Isso aí você resolve muito, muito rapidamente. Qual que vai ser a ideia, né? Exatamente a mesma, né? Eu vou passar esse cara pra cá e esse cara pra cá. Então, olha bem. A dedução é um pouquinho... Preciso da atenção de vocês, né? Mas é relativamente simples, né? Então, eu vou ter aqui, ó,
F1 de x1, x2. Eu vou escrevendo as duas ao mesmo tempo. F2 de x1 e x2. Aí eu vou passar esse cara para cá, ó. Esse cara para cá e esse cara para cá. Então eu vou ter o quê? Menos F1 menos F2. Aí aqui eu vou ter x1. Aqui, novamente, eu vou ter x1 e x2. Só que esse cara que eu passei para cá, para a esquerda, né? Ele é no ponto. É o valor da função no ponto. Deixa eu manter o vermelhinho aqui para ficar mais fácil. O valor da função no ponto. Então, eu estou simplesmente reescrevendo as equações de cima. E agora, o que a gente tem lá em cima? Olha bem, esse cara aqui, eu já vou substituir de uma vez, fica mais fácil de escrever. Isso aqui é o delta x1. Esse cara aqui é o delta x1. Aqui também, esse é o delta x2. Esse aqui é o delta x2. Essa que vai ser a variação que eu vou impor ao x1 e ao x2. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Derivada de f1 em relação a x1. Aí já vou colocar embaixo de uma vez, ó. Derivada de f2 em relação a x2 vezes... Aí eu já vou colocar aqui, ó, para ter que escrever menos. Aqui é x1. Então, vezes delta x1, vezes delta x1, o que estava aqui, ó. Agora vai entrar o que aqui? Mais a derivada agora de f1 em relação a x2, mais a derivada de f1 em relação a x2. Aqui é de f2, né? f2 em relação a x2. Vezes delta x2 vezes delta x2. Observe bem, pessoal. Esse cara aqui, quando é um problema de otimização, igual a gente fez aqui em cima, né, na hora que eu comecei a deduzir, o que eu vou querer? Que ele seja zero. Tá certo? Se fosse um sistema não linear qualquer, essa constante aqui poderia ser diferente de zero. Mas sendo um problema de otimização, sempre esse cara aqui vai ser zero, tá? Então, na prática, você vai substituir isso aqui por zero. Mas isso aqui é o que a gente chama de delta y. Olha aqui. Isso aqui é o meu delta y. Então, eu vou ter o delta y1, que corresponde à função 1, e eu vou ter o delta y2, que corresponde à função 2. Beleza? Observe o seguinte. Esse cara aqui, ele é calculado, né? Isso aqui é um número também. Por quê? Você sabe quanto que você quer no seu F1, x1, x2. No nosso caso aqui, normalmente vai ser zero. Esse cara aqui, na hora que você substitui o seu chute inicial, isso vai virar um número. Então, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Então, na realidade, a gente vai ter o seguinte, né? Você vai ter aqui, agora escrevendo a equação de forma mais resumida já, ó. Delta y1 e aqui embaixo, delta y2. Vocês vão ver que essa sopa enorme de letrinhas, ela vai se reduzir num sistema muito simples. Isso aqui vai ser igual, né? dRom F1, dRom em relação a x1. dRom F2 em relação a x2. Aqui vai ter o delta x1, delta x2, mais, dRom F1 em relação a x2, vezes o delta x2. dRom F2 em relação a x2, vezes o delta x2. Agora vocês vão conseguir perceber que a gente vai conseguir escrever isso de forma totalmente matricial. Olha que legal! E aí que a gente chega praticamente no final aqui da dedução, e a gente vai poder ir lá para o Google Colab. Vou colocar aqui delta y1, delta y2. Então isso aqui vai ser um vetor. Isso aqui vai ser igual aqui. O que vai entrar aqui? Olha bem, a minha matriz arroba F1 em relação a x1, dRom F2 em relação a x1, dRom F2 em relação a x2 e tá certo? F2 e dRom F2 em relação a x2. Aqui é F1. F1 em relação a x2, né? Depois embaixo, na linha de baixo,
é sempre o F2 em relação a x1 e x2. Observe que isso aqui, então, é minha matriz com as derivadas das minhas duas funções. Só que no ponto. Então eu vou substituir esse cara aqui, né, todo mundo, né, por x1 e x2 no meu ponto. Então, na realidade, essa matriz aqui é totalmente numérica. Então essa matriz é numérica, essa aqui é um vetor numérico, vezes o quê? Vezes o delta x1 e o delta x2. A única coisa que eu não conheço aqui, pessoal, é esse delta x1 e delta x2. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço. Quando eu calculo esse cara aqui, o delta x1, e calculo o delta x2, na realidade, se eu fizer uma analogia com o gráfico que a gente estava mostrando para o caso monovariado, que está aqui em cima, é como se eu estivesse encontrando esse ponto aqui, ó. Só que agora, ao invés, já que o caso é bivariado, eu tenho dois pontos. Eu não tenho um ponto só. Vai ser um plano, né, que vai estar zerando o valor da minha função. Então, eu preciso de dois pontos. Eu preciso calcular x1 e x2. Então, quando eu resolvo esse sistema que eu acabei de fazer aqui embaixo, eu calculei o meu x1 e x2. Como que na realidade eu calculo isso, né? Porque eu sei, olha a simplificação que a gente fez aqui, né? Eu chamei o delta x1 de x1 menos x1 zero. Então tem isso aqui, né? Vou colocar com uma cor verde aqui, ó. Eu tenho que x1 menos x1 zero, que é meu chute inicial, isso aqui é igual ao delta x. Então no momento que eu calculei o delta x, eu calculei o valor de x1 aqui, né? Ele vai ser igual a delta x mais x1 zero. E da mesma forma, o x2 ele vai ser igual ao delta x2 agora, né? Esse aqui era o delta x1. Ele vai ser igual ao delta x2 mais o x2 zero. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles vão servir para a próxima iteração. Aí você vai voltar e vai iterando, né? Qual que é seu objetivo? Que tanto delta y1 quanto delta y2 eles sejam iguais a zero. Essa matriz aqui a gente chama de jacobiano, né, do sistema de equações. E ela é constituída, né, pelas derivadas parciais, né, de todas as funções em relação a cada uma das variáveis. Então observem bem, né, a gente conhece o delta y1 e delta y2. São valores numéricos que a gente calcula a partir da condição inicial. A gente conhece a matriz jacobiana, porque ela é constituída pelas derivadas, mas no ponto. O que a gente não conhece é o delta x1, delta x2. Então o que a gente precisa fazer? A gente consegue calcular o delta x1 e o delta x2 a partir da inversa da jacobiana, né? Então a gente vai ter a derivada de f1 em relação a x1, a derivada de f1 em relação a x2, depois a derivada de f1 em relação a x1, f2 em relação a x1, a derivada de f2 em relação a x2, inversa. Como essa matriz aqui ela é uma matriz numérica, então existindo a inversa, a gente facilmente consegue calcular usando o Python, MATLAB ou qualquer linguagem que tenha toolbox, né, de inversão de matrizes. Vezes, né, delta y1, o vetor contendo os delta y, né, delta y1 e delta y2. Então, a partir da implementação, né, dessa multiplicação de matrizes, a gente consegue encontrar o delta x1 e delta x2, e a partir daí a gente vai conseguir, né, através da substituição, né, do delta x e da condição inicial, a gente consegue calcular, né, o próximo ponto, o valor de x, né, para a próxima iteração. E essa ideia ela pode ser estendida muito facilmente a um sistema, né, com n variáveis.
Então agora a gente tem um sistema genérico de equações, né, com n variáveis e n equações. A gente calcula a matriz jacobiana, né, as derivadas parciais todas estão dispostas aqui. Como a gente conhece o ponto, né, então essa matriz vai ser uma matriz numérica, né? E a gente conhece também o vetor de ΔY, né? Então a gente conhece todos os valores e com isso a gente compõe um sistema de equações, né? O ΔX está aqui à direita, né? No entanto, para você encontrar o ΔX, você vai ter que multiplicar, né, a inversa da matriz jacobiana pelo vetor ΔY. Então aqui a gente percebe que essa ideia é perfeitamente execuível, né, para um sistema com n equações e n variáveis. Vamos lá então para o Google Colab. Eu vou colocar um problema para a gente resolver. Então eu vou colocar assim, ó, resolva o sistema de equações não lineares abaixo. E vamos colocar aqui, ó. Vou usar o cifrão, colocar assim 2x1 mais x1, x2 igual a 1. Certo? E a outra equação, ela vai ser 2x2 menos x1, x2, x1, x2 igual a menos 1. Deixa eu ver se ele vai conseguir importar aqui o SymPy. Eu vou chamar o SymPy de SP, tá? Então o SymPy é uma biblioteca do Python que trabalha com representação simbólica. Então você vai poder colocar o nome de uma variável, aí você escreve uma equação, aí você vai poder calcular a derivada, calcular o jacobiano, calcular hessiana, substituir o valor da variável por um determinado valor que você conhece. Então facilita muito a nossa vida. Eu vou rodar aqui, se der pau, vamos ver aqui, ele está alocando lá, conectando. Se der pau, significa que o SymPy não é uma biblioteca que já vem previamente carregada no ambiente do Google Colab. Olha lá, não deu pau. Então o SymPy ele já vem disponível para a gente, né? Igual o CVX-OPT. Na hora que você abre o ambiente do Google Colab, o SymPy ele já está disponível. Eu vou precisar também do NumPy, que é a biblioteca de processamento numérico, né? A gente chama o NumPy de NP. Então esse NP é um apelido que eu estou dando lá pro NumPy. Tá certo? Bom, vamos definir aqui uma tolerância para o nosso problema. Então vou colocar aqui 10 elevado, por exemplo, a menos 6. Tá certo? Coloquei uma tolerância pequenininha, né? Então lá na sexta casa decimal. Vou definir aqui o meu iter igual a 0, meu contador de iterações, beleza? E eu vou definir aqui o meu vetor x, que é o meu vetor com as soluções, igual a uma lista, né? Então uma lista, né, é um depósito de variáveis do Python, né? E o legal da lista é que você não precisa trabalhar o tempo todo com a mesma variável, né? Você pode ir jogando, é como se tivesse um saco de coisas, né? Aí você pode jogar ali uma variável inteira, uma string, você pode ir jogando coisas na lista, né? E na aula passada a gente viu um negócio interessante, que sempre que você quer ver o último elemento da lista, é só você acessar a posição -1 da lista. Eu não falei isso na aula passada, mas eu vou dar esse outro bônus aqui para vocês. Se você colocar o x-2, você pega o penúltimo elemento, x-3, o antepenúltimo e assim por diante. Tá bom? Então, o que eu vou definir aqui? Condição inicial. Vamos colocar a condição inicial igual, por exemplo, a 3,3. Já que agora o meu problema aqui em cima ele tem duas variáveis, eu preciso dar um chute para o x1 e o x2. Alguém perguntou aí, precisa ser igual ao chute? Né? Se alguém perguntar, né? Precisa ser igual ao chute? Não. Vamos colocar 3 e 4 aqui para a gente poder começar. Tá bom? O que eu vou fazer, né? Sempre que você for trabalhar com coisas do SciPython, você tem que definir, por exemplo, a matriz dentro do próprio SciPython. E ele tem lá uma função específica para isso.
por exemplo, você quer criar uma matriz lá no SciPython, você tem que fazer assim, sp.metrics, aí você coloca aqui, por exemplo, 0,0. Nesse caso nem é uma matriz, né? Vamos mostrar aqui. Olha lá, aí ele criou automaticamente para você, tá vendo? Esse objeto aqui, que é um objeto metrics, que é específico do SymPy, tá? Então, quando você vai querer fazer operações usando o SymPy, esse objeto ele tem que ser criado lá dentro. Então, que esse objeto matriz do SymPy, ele é diferente do objeto matriz ou array do NumPy. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes dá erro por conta disso, tá? Então, eu vou definir aqui a minha primeira variável, que é x1. x1, ele é um símbolo, né? Eu vou querer fazer operações com x1. Então a gente vai usar o comando symbol do SymPy. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Que esse x1 aqui que eu acabei de criar, ele é um símbolo. Ele parece muito com aquele comando variable lá do CVX-OPT que a gente já viu. Eu estou definindo uma variável, né? Lá no CVX-OPT a gente usa o variable, aqui no SymPy a gente usa o symbol. Tá legal? São toolbox análogas. E aqui eu estou dando um nome para essa variável. Por um acaso eu escolhi o mesmo nome da variável. Não precisaria ter feito isso. Eu poderia ter dado o nome aqui para uma variável Vasco e outra variável Flamengo. Tá? O nome é livre. Aí aqui eu vou colocar x2 igual a sp.symbol. Aí vamos colocar o nome aqui x2. x2. Beleza. E agora? Eu vou definir agora, então, no âmbito do SymPy, um vetor contendo essas minhas variáveis. Então eu vou chamar esse vetor aqui de x. Então esse vetor aqui ele vai ser... Ah, não, já tinha usado o x antes, né? Vamos colocar aqui, chamar esse aqui de solução, tá? Ao invés de x. Solução. Então, o meu vetor, o x, ele vai ser um vetor com as variáveis de decisão. Então sp.metrics, aí eu vou colocar aqui, ó, x1, x2. Sempre usa aquela estratégia que eu ensinei vocês, né? Chega aqui, coloca um print x, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Vamos colocar um print condição inicial, só para a gente poder ver se está tudo caminhando, né? De acordo com o que a gente planejou. Print condição inicial. Olha lá, ele imprimiu 3 e 4. Percebeu? Então você consegue visualizar aqui, né? O que é o x? Ele é um metrics, que é um componente lá do SymPy, e ele contém ali uma matriz que, por um acaso, nesse caso é um caso particular da matriz, né, que é um vetor contendo x1 e x2. Né? Quando eu imprimir condição inicial, a gente viu ali que a condição inicial ela é igual a 3, 4. Tá legal? Vou fazer um negócio legal aqui também, né? Vou colocar assim, solução.append condição inicial. O que eu estou fazendo? Eu estou julgando para essa minha lista de solução, eu julguei ali minha condição inicial. E aí eu vou começar a atualizar esse cara aí, tá? Então, vamos imprimir aqui solução para vocês verem. Vou imprimir aqui print solução -1. Olha lá. Eu peguei a última posição da minha lista solução, que por um acaso é 3, 4, né? Porque eu joguei o 3, 4 lá para dentro. Então, olha que interessante, né? Eu tenho uma lista, que é a solução, criei a lista vazia. Aí esse condição inicial aqui é uma lista, 3, 4. Aí eu peguei e joguei uma lista para dentro de outra lista. Perfeitamente eu posso fazer isso, né? Aí quando eu peguei a última posição da lista solução, aí o que eu peguei? Justamente aquela listinha lá que tinha o 3 e 4. Então, vamos assimilar isso aí que a gente vai usar no decorrer do programa. Bom, e agora o que eu preciso fazer? Definir as minhas funções, né? Eu tenho as funções aqui em cima, ó. Essa aqui vai ser o F1 e essa aqui vai ser o F2. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? F1 é igual 2 vezes x1. x1 ele já vai saber, já que é um simbólico, mais x1 vezes x2. F2 ele vai ser igual a quê? Que a gente tinha visto? 2 vezes x2 menos
x1 vezes x2. Então essa aqui vai ser a minha segunda função. Esse cara aqui é o meu ΔY. Só que esse aqui, ele vai ser igual a quê? 1. E esse aqui? Aí sim vai ser a minha função, só que eu vou substituir pelos valores, que é a minha condição inicial. Esse cara aqui, ele vai ser menos 1, que é o valor da segunda equação. E esse aqui vai ser um número também, só que eu vou substituir o valor de x1 e x2 na minha expressão, aí eu vou calcular um número aqui. Eu propositalmente coloquei ali o f1 igual a 1, o f2 igual a menos 1, só para vocês entenderem justamente esse passo aqui. Quando for um problema de otimização, sempre isso aqui vai ser 0. Tá bom? O primeiro cara é igual a 1, o segundo cara é igual a menos 1. Então, da mesma forma que eu criei uma matriz para poder ter o meu conjunto de variáveis aí de decisão do meu problema, né? O conjunto de variáveis do meu problema, eu vou criar agora uma matriz que vai conter as minhas funções. Então esse vai ser meu sistema de equações a ser resolvido. Sistema igual o F1 e o F2. Beleza? Vamos colocar aqui print sistema. Sistema. Opa, deu um pauzinho aqui. Ah, tá. Que eu coloquei. Tem que colocar esses colchetes aqui. Olha lá. Então aqui eu tenho uma matriz, né? Aqui eu tenho a primeira função, o F1. E aqui eu tenho a segunda função, o F2. Tá certo? E eu vou definir aqui o lado B, tá? Que é justamente o que eu vou querer comparar. Então o lado B vai ser igual a quê? Novamente vai ser uma matriz. Só que agora ela vai ser composta por constantes. Então eu vou colocar aqui matrix. Aí eu vou colocar aqui 1 e menos 1. Né? Que é justamente isso aqui, né? É o lado B do meu sistema. 1 e menos 1. Tá? Que na hora que eu for calcular o ΔY, eu vou precisar dessas constantes aqui. Na realidade é onde eu quero chegar. Beleza? Se fosse um problema de otimização em que a gente ia estar derivando a função objetivo, normalmente isso aqui ia ser 0, isso aqui ia ser 0 também. Então, olha o que eu vou fazer agora. E aí que vocês vão ver assim, o poder aí da linguagem Python. ΔY, que eu vou calcular, ele vai ser igual a B. Então, B foi a matriz que eu defini, que é uma matriz de constante, menos sistema.subs. O que você acha que esse comando vai fazer aqui, hein? O que o subs vai fazer? Intuitivo, né? Sistema, se você observar, olha o que a gente imprimiu aqui embaixo. Ele é uma matriz que está em função de x1 e x2. Aí você vai conseguir substituir os valores de x1 e x2 pelo que você quiser. E ele vai calcular o valor dessa matriz. Perceberam? Se eu fizer, por exemplo, vou até fazer, antes de fazer o ΔY, para vocês entenderem completamente mesmo, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, sistema.subs. O que eu vou querer substituir? Eu quero que o meu x1, por exemplo, ele seja 0. E o meu x2, ele também seja 0. Eu quero substituir o x1 e o x2 por 0. Print. O que ele vai imprimir, hein? Olha bem, o sistema é esse cara que eu acabei de definir, que é composto pelas minhas funções. Eu até imprimi aqui embaixo, ó. Então é x1 vezes x2 mais 2x1. Na outra posição tem menos x1 vezes x2 mais 2 vezes x2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse meu sistema e substituindo o x1 por 0 e o x2 por 0. Na hora que ele imprimir, isso aqui vai dar 0, 0. Se Deus quiser, né? Vamos ver. Olha lá, 0 e 0. Se eu pegar a minha condição inicial, eu coloquei aqui 3 e 4, né? Que era a minha condição inicial. Olha lá. Deu 18 e menos 4. Perceberam?
Então, olha que interessante, hein? Eu peguei um sistema que na realidade o sistema é uma matriz em função de x1 e x2. Falei qual é o valor de x1 e x2 que eu queria, ele já substituiu lá pra mim e me entregou. Prontinho. Só que agora, quem que eu vou querer colocar aqui em x1? Como que eu acesso o chute inicial? Ah lá. É a posição 0 e 1 da Solução. Solução. Olha aqui. Solução. Só que se eu colocar a solução aqui vai dar pau. Porque a solução é uma lista. Eu quero pegar a última posição da lista. Olha que show de bola. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Solução menos 1 e aqui solução menos 1. O que o solução menos 1 retorna? Uma lista. Pô, eu quero colocar em x1 a primeira posição dessa lista e em x2 a segunda posição dessa lista. O que eu vou colocar aqui? Esse é só o 0 e 1. 0 e 1. Tá vendo? É muito legal, pô. Eu vibro com essas coisas aqui, entendeu? 0 e 1. Aí na hora que você roda, olha lá, vai aparecer o mesmo 18 menos 4, tá vendo? Então o que a gente vai estar... O que eu tô mostrando pra vocês? Ao longo do processo iterativo, a gente vai só jogando as novas soluções pra dentro dessa lista e solução, e ele sempre vai pegando a última certinho pra gente. Então, é claro que a pessoa, para chegar nesse ponto aqui, a pessoa tem que ter uma certa vivênciazinha, né? Eu concordo, não é de cara que o cidadão vai lá e escrever isso aqui. Então o que eu quero fazer, né? Pegar esse cara aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que eu estou substituindo o valor do meu chute inicial na minha função, e eu quero pegar esse cara aqui, ó. Eu tinha definido o meu B como sendo essa matriz aqui, 1 menos 1. Quem que vai ser meu delta Y? Ele vai ser igual ao B menos esse cara aqui que eu mostrei pra vocês como que a gente acessa. Ele vai ser B menos... Aí eu substituir no meu sistema de equações os valores da minha solução atual, que por enquanto é o chute inicial, eu substituir ali no meu sistema de equações e diminuir do B. O que eu quero? Que o delta Y seja 0. Só que ele não vai ser 0. Né? Eu dei um chute, pô, eu não sei onde estão minhas soluções. Na hora que eu imprimir o delta Y aqui, vai aparecer um valor diferente de 0. Olha lá, apareceu menos 17,3. Eu quero zerar esse meu delta Y. Então a gente vai ter que entrar agora pro while. Eu tenho que ficar dentro desse while enquanto o meu delta Y, as minhas duas posições do delta Y, eu preciso que elas sejam maiores do que 0. Só no momento que eu zerar o... Não adianta eu pegar o delta Y1 e zerar ele e deixar o delta Y2 grande. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui print, só para vocês verem. Print delta Y ponto... Ele tem max? Não, vamos ver se eu consigo pegar. Vamos ver se o NP pega, ó. np.max delta Y. Ele vai pegar o maior valor. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pegou 3, né? Tá certo? 3? Vou imprimir o delta Y antes aqui. Ó, print delta Y. Pô, menos 17,3. Peguei o maior valor. Então o maior valor é 3 mesmo. Tá certo? Se eu colocar agora aqui print np.abs delta Y. Olha lá. Opa, faltou fechar um parênteses aqui. Olha lá, mandei imprimir, né? np.abs delta Y. Agora, ao invés de imprimir, dele imprimir menos 17,3, ele imprimiu o quê? 17,3. Então, o que eu preciso? Agora dá para vocês fazerem já. Eu vou pegar o máximo. Aí aqui dentro, olha a condição que eu vou fazer aqui. np.abs. Olha o que vai imprimir agora. 17. Então ele pegou o maior valor absoluto. E eu quero que esse maior valor absoluto seja o quê? Menor que a minha tolerância. Então eu vou copiar isso aqui agora, ó. While, o maior valor absoluto maior que tolerância. Enquanto essa condição for verdadeira, pessoal, ele vai ficar dentro desse while aí, remoendo esse while.
que eu peguei é o seguinte, ó. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele pega o meu vetor delta y, que ele tem duas posições, e ele pega as duas posições e coloca o valor absoluto. Então se tiver alguma negativa, algum valor negativo, ele já transforma em positivo. E esse cara por fora, ele pega o maior valor. E eu quero então que esse maior valor seja menor que a minha tolerância. Então enquanto esse maior valor for maior que a tolerância que a gente estabeleceu lá no início, opa, eu chamei aqui de tolerância mesmo, né? Enquanto ele for maior que a tolerância, ele vai ficar preso no while. O que eu preciso fazer agora? Lembrando lá da nossa deduçãozinha. Eu preciso calcular agora as derivadas, né? Eu preciso calcular aqui a derivada de f1 em relação a x1, a derivada de f1 em relação a x2, depois a derivada de f2 em relação a x1 e a derivada de f2 em relação a x2. Isso aí, pessoal, é um negócio que a gente já viu lá atrás, nas bases do curso de engenharia, né? É o jacobiano. Então, o que você precisa fazer, né? Eu vou definir aqui uma matriz, que eu vou chamar aqui de Jacobi, por exemplo, jacobiano, e ela vai ser igual a... Isso aqui, uma coisa que eu estou fazendo é um pouco errado, tá? Que o pessoal que na hora que vai... Vou chamar de fazer certinho. Porque a gente nunca... Eu acho que pelo padrão do Python, todas as variáveis são... O pessoal gosta de usar a letra minúscula. Jacobiano vai ser igual a sistema, que é esse meu sistema aqui, que é composto pelas minhas funções. Aí eu coloco aqui, ponto, Jacobian x. Então, pessoal, olha o poder desse SymPy que a gente está usando. Sistema, ele é o quê? É uma matriz de funções de x1 e x2. Esse cara aqui é um comando do SymPy. Então eu estou calculando o jacobiano. Então eu estou calculando as derivadas de cada posição dessa minha matriz em relação ao x. Quem que é o x? Olha lá, é um vetor com as variáveis que eu quero. Beleza? Eu vou até colocar um comentário aqui para a gente poder ver a coisa acontecendo aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo print jacobiano. Olha lá, x2 mais 2 e x1. Vamos olhar para a primeira função? Deriva esse cara aqui em relação a x1. Isso dá o quê? Deriva esse primeiro cara aqui em relação a x1. Vai dar o quê? 2, que é essa primeira parcela aqui, mais x2. É justamente isso aqui, ó, que ele imprimiu. Deriva esse cara aqui agora em relação a x2. Isso vai dar o quê? x1. Beleza? Deriva agora a segunda função, que é o f2, em relação a x1. Isso vai dar o menos x2, que é esse cara que ele imprimiu aqui, ó. Deriva a segunda função em relação a x2. Isso vai dar 2, que é esse 2 que apareceu aqui, menos x1, que é esse cara que está aqui. Então, ele calculou pra gente o jacobiano já numa única linha de código. E esse jacobiano, novamente, ele é uma matriz com as minhas variáveis do problema. O que eu preciso fazer? Exatamente o que a gente fez antes, né? Eu preciso substituir essa matriz por esses valores aqui. Então eu vou copiar exatamente a mesma coisa que está aqui, ó. Que esse jacobiano, ele está definido de forma genérica, em função das minhas variáveis. O que eu vou fazer agora? Eu quero que o jacobiano seja igual ao próprio jacobiano, só que agora eu vou substituir o x1 pela minha solução atual, o x2 pela minha solução atual. Então o que a gente precisa fazer agora? Calcular meu ΔX. A gente já tinha feito isso antes, né? O delta, agora ficou fácil, né? O ΔX, ele vai ser igual aqui. Eu vou ter que multiplicar duas matrizes. Aí tem um comando do NumPy que faz isso, que é o matmul. Eu vou colocar duas matrizes para ele multiplicar. Qual que é a primeira matriz que eu tenho que fazer, que eu tenho que multiplicar? É a inversa do jacobiano. O jacobiano, ele está aqui já bonitinho, ó. Se eu quiser calcular a inversa dele, é só colocar ponto .inv. Pronto. E vou multiplicar pelo ΔY. Esse cara aqui, então fazendo essa operaçãozinha, a gente calcula o ΔX. Vamos dar uma olhada no ΔX, no primeiro ΔX calculado. Print ΔX.
como a gente já está dentro de um while, para eu interromper a execução antes da gente fazer uma nova rodada do while, eu vou colocar o comando break aqui, que ele encerra o while. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele imprimiu o novo ΔX. Só que ele imprimiu na forma racional, né? utilizando frações. Né? Se a gente quiser deixar esse ΔX, né? Eliminando essas frações, eu tenho que dizer, né, que o ΔX ele é um array NumPy, então vou colocar o próprio ΔX aqui, só que eu vou especificar agora o type, né? Eu quero dtype igual a float. Quando você faz isso, o ΔX ele vai deixar de ser racional e a gente vai ter os números, né, com as casas decimais. Então tá lá, né? O ΔX vai ser igual a 1.33 menos 8.33. Então isso mede a variação que a gente vai impor no x, né? O que é importante? Eu vou ter que somar agora, né? Na realidade, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que o novo x, ele vai ser igual ao ΔX mais a minha solução atual. A minha solução atual, ela está, né, na lista solução na posição -1. Só que se eu deixar dessa forma, vai acontecer um erro, né? Por quê? O ΔX é um NumPy array. E a última posição, né, do vetor solução é uma lista. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso transformar essa lista também no NumPy array para permitir que essa soma seja realizada. Então eu tenho que colocar aqui np array solução -1. Então vamos imprimir agora o novo x, né? Então eu só vou substituir aqui dentro do print, né, por novo x. Eu já detectei um problema aqui, eu vou antecipá-lo. Olha bem, o ΔX, quais vão ser as dimensões do ΔX? Se a gente observar, né, ele foi obtido através da multiplicação do jacobiano, da inversa do jacobiano, que é uma matriz 2 por 2, por um vetor coluna, né, um vetor que tem duas linhas e uma coluna. Então as dimensões do ΔX vai ser duas linhas e uma coluna. O solução, na hora que a gente concebeu essa lista aqui, né, então ela vai ser, né, uma lista vai ser de uma linha, né, então vai ser uma linha e duas colunas. E eu transformei isso aqui num array, que vai ser um array de uma linha e duas colunas. Na hora que a gente faz essa soma, as dimensões não estão batendo, né, então vamos imprimir aqui e ver o que vai acontecer. Olha lá, apareceu uma matriz 2 por 2. Então o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, por exemplo, transpor o ΔX, né? E aí tem um comando que é o np.transpose, que vai fazer essa transposição pra gente. Transpose ΔX. Agora sim, né? Eu vou estar somando dois vetores, né, com as mesmas dimensões. Então agora são dois vetores linha. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, né? Então aqui eu tenho 4.33 menos 4.33. Esses são os novos valores de x que devem, né, entrar, né, para a próxima iteração. Então, só que para isso, né, a gente tem que calcular novamente o ΔY. Como eu tenho uma nova solução, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um append na solução, né? Então, append, a gente tem que lembrar que a solução é uma lista, né, que contém diversas listas, né? Cada uma delas, né, com as soluções que a gente vai encontrando ao longo do processo iterativo. Então o que eu tenho que colocar aqui agora? Novo x 0, 0. Observe, né? Observe que aqui eu tenho uma matriz, né? São dois colchetes aqui, né? Então eu tenho aqui, né, a posição 0, 0 e aqui a posição 0, 1. Então aqui eu vou colocar 0, 0, vírgula, novo x 0, 0, 1. Vamos imprimir então aqui o solução -1 para a gente ver qual que vai ser a nova última posição, né, da minha lista solução. Opa, faltou fechar aqui o colchetes, né? Então tá lá, né? Essa é a minha última solução, né? Meu novo x, né? A última posição. Se eu imprimir aqui, né, a minha lista solução de forma completa, olha o que a gente vai encontrar. Eu tenho aqui 3, 4. Essa aqui foi a minha primeira iteração. Então agora na nova iteração, o meu vetor x está com esses valores aqui. Então, na realidade, né, eu já estou pronto, né, para calcular o novo ΔY. Basta eu copiar essa linha aqui, né? Ctrl C.
Ctrl V, né? Então ΔY vai ser o B, que não muda, né? Eu quero chegar num B que vai ser 1 e menos 1, e aqui eu vou substituir no meu sistema de equações os novos valores, né, de x, né? Eu estou acessando a última posição, né? Aqui é o x1 e aqui é o x2. Se a gente imprimir, né? Vamos colocar aqui print ΔY, a gente tem aqui os novos valores. Tá lá, né? Então 11,11 menos 11,11. Então na hora que a gente retornar aqui, né? Qual que vai ser o maior valor absoluto, né? 11,11, que é maior que a tolerância. Então ele vai continuar nesse processo. Então agora a gente pode tirar o comando break aqui, né? Ficou faltando a gente incrementar o nosso contador de iterações. Então iter igual a iter mais 1 ou simplesmente iter mais igual a 1. Vamos no final do processo aqui imprimir, né? Número de iterações. Vamos formatar esse string, né? Basta colocar um F aqui na frente, né? Aí eu vou colocar 2 pontos e entre chaves, né, eu vou imprimir a minha variável iter. E aqui eu vou colocar a minha solução final, né? F solução final. Aí eu vou colocar aqui x1, 2 pontos. E aí quem que vai ser o valor de x1, né? É a última posição do meu vetor solução. Isso vai retornar uma lista e eu quero pegar a posição 0 dessa lista. E aqui eu fecho a minha string. Então vou dar um copy and paste aqui, né, que é praticamente a mesma coisa. Solução final x2 e agora aqui eu vou pegar o valor 1. Vamos ver o que aconteceu. Ele imprimiu lá, né? Então ele gastou 13 iterações e o valor de x1 é igual a 1 e o valor de x2 é igual a menos 1. Será que isso funciona no nosso sistema, né? Vamos substituir aqui, né? O x1 por 1 dá 2, né? O x1 agora é 1 e o x2 menos 1, então 2 menos 1 dá 1. Então o sistema foi satisfeito, a equação 1 foi satisfeita, né? Agora o x2 é igual a menos 1, 2 vezes menos 1, isso dá menos 2, né? Agora menos, aí eu tenho aqui 1 vezes menos 1, isso dá menos 1, com menos na frente fica mais. Então menos 2, né, mais 1 dá menos 1. Então a gente percebe que o sistema de equações realmente foi resolvido a contento. E se eu der um chute agora inicial bem longe, né, da minha solução? A gente tinha colocado 3 e 4, né? Vamos colocar agora 3.000 e 4.000. Vamos ver quantas iterações a gente vai gastar, né? Tinha gastado 13, né? Vamos ver agora 25. Obviamente, né, se eu sair de um ponto mais distante, eu vou gastar mais iterações para chegar na solução final, que é a mesma, né, da rodada anterior, 1 e menos 1. Se eu voltar aqui para 3 e 4, né, igual a gente tinha feito anteriormente, 3 e 4, e agora eu apertar um pouquinho a minha tolerância, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 a menos 10, a gente vai perceber que o número de iterações também deve aumentar. Então a gente tinha gasto 13, né? Então agora são 20 iterações, porque a gente exige uma tolerância, a tolerância está bem menor, né? Então ele vai chegar bem mais próximo, né, do 1 e menos 1, que é a solução real do problema. Então a gente percebe que o nosso algoritmo está funcionando de forma perfeita, né? Tá tudo ok. Eu tracei aqui um gráfico, né, do processo de convergência do método para esse caso, né? Então a gente percebe que na primeira iteração, né, o maior erro absoluto, né, o maior ΔY absoluto era 17, né? E aí na segunda iteração esse valor já caiu para 11,11, depois rapidamente, né, já foi para 2,77, 0,69. Então a gente percebe lá que na sexta iteração o erro já era bem pequeno, né? E ao longo do processo ele realmente foi atingindo valores, né, menores ainda, até que caiu dentro da tolerância e o processo convergiu, tá? Eu vou deixar por conta de vocês tentarem traçar esse gráfico, não é muito complicado, eu estou usando a biblioteca Plotly. Com isso, chegamos ao fim de mais esse segmento de vídeo, a 11ª aula. Apresentamos então o método de Newton multivariado. O programa que nós desenvolvemos, ele é claro que envolve alguns aspectos, né, que vão demandar que vocês realmente tentem digitar o programa novamente, tentem entender exatamente todos os recursos utilizados, né? Na realidade, quem quiser o código-fonte do programa é só entrar em contato, meu e-mail está aqui embaixo. Então espero que vocês estejam gostando, vamos em frente, valeu, muito obrigado!